Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgenzinha, nós te pedimos que os teus anjos acampem ao nosso redor, que tu mande eles à nossa frente, nos dê a graça do entendimento e a graça da santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, boa noite. Se eu estiver muito assim confusa na explicação, vocês podem me perguntar, foi porque hoje foi um dia meio puxado. Aí eu tô meio desnorteada. Mas eu vou tentar ser o mais clara possível, certo? Todo mês a gente tem uma formação sobre algum tema relacionado às mães. Nós não tivemos no mês de junho, mas tivemos. Boa noite, Ana Maria. Tudo bom? Boa noite. Linda. Então a gente sempre tem formação para as mães. No mês de junho a gente não teve. Mês passado a gente teve sobre os temperamentos. Esse mês, a gente tinha até pensado em fazer um dia de oração, uma noite de oração com as mães. Mas eu percebi o seguinte, de qualquer forma, eu ia precisar marcar uma reunião com vocês para explicar sobre a consagração. Então, eu tentei unir o útil ao agradável, porque eu sei também que o tempo de vocês, às vezes, para marcar muita reunião, e reunião com as crianças, aí fica muita história, né? Então, é mais ou menos o seguinte, gente. Todas as coisas que a gente faz e que faz quando é consagrado nascem do coração de Nossa Senhora, certo? Então, tudo que a gente vai se propor aqui, tudo que está acontecendo e que Maria foi promovido pela Escola de Maria, veio do coração dela e veio antes do coração de Deus. Então, eu queria ler para vocês rapidinho um versículo da Bíblia que acho que muita gente aqui já conhece, que é o Gênesis 3:15, que fala assim: porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí o que é que acontece? Deus, desde o momento da queda, né, do ser humano, ele já deu uma promessa de redenção para nós. Porque Deus, ele é tão bom, ele é tão generoso, ele é tão fiel, que ele faz das nossas quedas e das nossas maldades e dos nossos pecados, das nossas ruindades, ele faz de tudo isso uma história de salvação e de redenção. Então, ele tirou o melhor de si, ele tirou o que ele tinha de melhor, assim, claro, Deus é perfeito, né? Mas ele extraiu do seu coração a perfeita criatura e prometeu essa perfeita criatura para uma humanidade tão derrubada quanto a nossa. Então, olha o que aconteceu. O ser humano tinha acabado de pecar. O ser humano tinha acabado de desobedecer a Deus. E Deus, pela justiça, deu ao ser humano aquilo que era necessário que o ser humano vivesse. Que foi o quê? Toda a consequência do pecado, o pecado original e por aí vai. Mas ele deu por misericórdia uma promessa de salvação muito maior do que o que a gente poderia imaginar. E no plano de salvação de Deus, sempre esteve a Virgem Maria. Sempre. Maria sempre esteve nos planos de Deus. E aí, qual é toda a questão que envolve Nossa Senhora? Eu explico isso para as crianças, né? Que na verdade é que a gente chama de lei circular na teologia. Que Deus se dá a nós, nós nos damos a Deus. Deus se dá a nós, nós nos damos a Deus. E Deus não muda de conduta porque Ele é aquele que é. Então, Ele sempre vai agir com amor, para o amor e com perfeito amor. E dessa forma que Deus, que não muda de conduta, decidiu começar a sua maior obra através de Nossa Senhora. Por que é que ele não começaria todas as obras por ela? Toda a obra de salvação através dela. Então, olha só como é bonito o plano de Deus. Nós caímos, o ser humano caiu, Adão e Eva. Deus promete a mulher. A descendência da mulher é a descendência de Maria, que vai pisar e esmagar na descendência da serpente. Então, a serpente não tem vez. Diz que a serpente vai ferir o calcanhar, é verdade.
A gente não vai sair ileso dessa guerra, porque a guerra é muito grande. Mas diz também que Maria vai vencer, que a mulher... Vocês lembram que Jesus Cristo sempre chama Maria de mulher? Eu sempre brinco, né, que fica parecendo... Tem gente que acha, evangélico, acha que é assim, que Jesus está falando mulher, tipo, sabe, com deboche. Mulher! Não! Jesus chama Maria de mulher porque Deus, ele sempre, quando ele muda uma missão de alguém ou ele transforma alguém, ele sempre muda o nome. E ele sempre nos chama pelo nome, porque nós não somos um número para Deus, nós somos únicos. E ele chama Maria de mulher, porque o mulher, a forma com que ele a chama, lembra sempre a sua vocação. A vocação de corredentora, porque Maria está com Cristo. Maria está tão unida ao coração de Jesus que toda obra de redenção de Cristo é como se fosse uma obra de redenção de Nossa Senhora também. Então, Maria é a mãe que ampara o filho, é a mãe que cuida do filho, é a mãe que tem esse amor tão dedicado, tão solícito para com o filho. E se nós pensarmos bem, nós somos os responsáveis pela morte do filho dela, do filho perfeito dela. Então, fomos nós que crucificamos Jesus Cristo. São os nossos pecados que matam, né, Jesus, digamos assim, na cruz. E o que é que Maria faz? Maria nos ama com tanta intensidade, com tanta força, que se diz que se você juntasse todos os amores de todas as mães que existem, todas as mães que existem, de todos os tempos, e o amor de mãe é considerado o amor mais perfeito, né? Mais puro, assim. Não dá uma cabeça de alfinete comparada ao amor de Maria por cada um de nós. Então, ela é a mãe terna, ela é a mãe doce. Falam os santos que Deus quis dar à humanidade a chance de se salvar pela doçura, a doçura de Maria. Maria é humilde, Maria é silenciosa, Maria não quer nada para ela, ela acaba de receber, ela entrega para Jesus. E por que é que eu estou explicando isso? E por que é que eu comecei explicando pela Bíblia? Para que vocês entendam que a consagração é totalmente um ato que, na verdade, já vem entranhado desde sempre na nossa história da igreja. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que em alguns momentos ele faz com que os santos recebam essas graças de entenderem esses mistérios. Então, muito antes de São Luís desvendar, digamos assim, né, esse mistério num livro, muitos santos já viviam isso, certo? Muitos santos já viviam a consagração nas suas vidas. Não existia um santo que não fosse devoto de Nossa Senhora. Todos são, uns mais, outros um pouco menos, mas todo santo ama a Virgem Maria. Porque não tem como amar a cabeça, né? E não amar o pescoço que sustenta a cabeça, que é a Virgem Maria, a Virgem Santíssima. E o que é que acontece? Maria, ela é uma mãe zelosa, dedicada. No início dos tempos, logo no início do cristianismo, Maria não aparecia muito. Por quê? Porque ela pediu muito a Deus que a escondesse. E nós estávamos em um processo de amadurecimento da fé. Só que nós podemos perceber que já tem algum tempo que Nossa Senhora ela vem aparecendo. Então, são várias aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora aparece em Fátima, em Lourdes. Aqui no Brasil nós temos Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque uma mãe sempre se preocupa com seus filhos. Deus precisa mandar aviso? Não. Está tudo na Bíblia. Apocalipse, está tudo aí. Mas as pessoas não querem saber. Mas a mãe sempre avisa, né? Menino, teu pai tá retado, menino. Ele vai te bater, presta atenção. A criança continua fazendo errado. Menino, mas olha, vamos lá, vamos. Ei! Aí ele continua. Maria, ela vem nos avisando sempre que Deus está nos últimos tempos da sua misericórdia. Não precisa a pessoa ser, a gente não precisa ser fatalista, não precisa ficar preocupado, nem angustiado, porque ou a morte vai nos encontrar ou vem o apocalipse. Então, não precisa a gente ficar, né? Ou um ou outro e pronto, gente. Bora viver o que tem para viver. Mas o que a gente tem que entender é os nossos tempos agora estão cada vez ficando tempos mais difíceis. Eu tenho um grupo separado, né, com os pais que quiseram entrar, em que a gente acaba comentando algumas coisas relacionadas a questões desse tempo, de coisas que ensinam para as crianças e tal. E a gente vê que a cada dia, o inimigo de Deus, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Então,
A briga pela nossa alma é uma briga de uma vida inteira. O inimigo de Deus quer a nossa alma e Deus quer muito mais. Mas ele não desiste. Então, existe uma briga entre a nossa alma muito forte. E qual é o problema de algumas mentalidades? Que é aquela mentalidade da pessoa que não quer batizar a criança, por exemplo. Ela diz assim, não, mas quando ela crescer, ela decide. Pronto, o mundo já decidiu por ela. Por quê, gente? Porque você só parte desse pressuposto de que quando ela crescer, ela decide, se você acha que seu filho vai viver que nem um vegetal, né? Ele não vai viver no mundo, ele não vai ver nada que acontece no mundo, e ele é um ser que nasceu perfeito, puro e bom, e vai acabar decidindo pelo bem sem ter tido instrução nenhuma. Sinto dizer que isso não vai acontecer. E se não dermos às crianças instrução religiosa, elas não vão conseguir viver tudo isso a que elas são chamadas. Esse mistério da fé. Inclusive, no livro da consagração, o autor do livro das crianças, ele faz questão de trazer exemplos de santos que são crianças. Porque é para as crianças verem que existiram santos, que morreram crianças e que foram santos. E aí, o que é a consagração? A consagração é uma perfeita renovação dos votos do nosso batismo, certo? Então, aí já vem a primeira condição, e na verdade é a única. Para a pessoa se consagrar, ela tem que ser batizada na Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Então, a criança, para se consagrar a Nossa Senhora, ela tem que ser batizada. Para Helena, ela precisa ter a primeira Eucaristia? Não. Precisa ter a Crisma? Não. Ela tem que ser batizada, certo? E aí, o que é que vocês vão estar dando para o filho de vocês? Quando a gente batiza, eu já expliquei isso para as crianças, as mães que já assistiram alguma das minhas aulas podem ter escutado. Quando a gente batiza, a gente arranca, né? Deus arranca da alma o pecado original. E existe aquilo que é a corrupção do nosso corpo, que eu indico para elas como se fossem esses buraquinhos aqui, certo? E essa corrupção, às vezes, ela é preenchida pelo pecado e às vezes é preenchida pela graça de Deus. A gente vai ver o que a gente vai colocar ali naquele lugar. Então, assim como uma planta cresce, assim como vocês alimentam o filho de vocês para que ele cresça na sua compleição física, né? Nós temos que alimentar a vida espiritual das crianças de acordo com o entendimento delas, para que elas cresçam na fé, para que elas consigam dar uma resposta ao mundo. E por que tão cedo, Prolene? Vocês podem dizer assim, Pro é um compromisso muito grande. Pois é, mas Deus tem os seus escolhidos. E quem escolhe o tempo é Deus, não a gente. Acho que é Santo Agostinho que diz, né? Eu tenho medo da graça que passa. Eu tenho uma graça que passa. Então, às vezes, Deus está batendo a sua porta agora. Antes de vocês entrarem, eu entreguei a Nossa Senhora e pedi que Nossa Senhora fosse com os anjos dela na casa de cada um, que ela sabia que a criança precisava desta consagração, que ela sabia que a criança, que a família precisava, porque muitas famílias as famílias são muito atingidas, são muitos testemunhos das famílias que são atingidas quando as crianças se consagram. E eu disse assim, Maria, chama. Pode ter gente que esteja esquecida, pode ter gente que não esteja pensando, gente que diga assim, não vou entrar. Mas eu sei que se a senhora chamar, eles atenderão. Então, o que acontece a partir do momento que vocês dão à criança a condição da criança receber a graça de pequena, aquela plantinha, digamos assim, do mal que cresceria, ela vai sendo sufocada, ela vai morrendo. E se a gente não encher as crianças de coisas boas, de bons exemplos, de boas graças, a gente não vai conseguir, talvez, muitas vezes depois, porque o mundo já vai ter entrado, o mundo já vai ter roubado aquele coração. Então, quando Maria, eu sempre falo isso, eu lembro que eu falei isso numa turma online, eu nunca esqueço desse testemunho. A mãe me disse que o filho já estava sem aguentar, porque ele era coroinha, não sei o que, ele participava de um monte de coisa da igreja. Aí, na primeira reunião que eu fiz com as crianças e com os pais, depois eu comecei a aula. E eu disse assim, eu não sei se vocês sabem, crianças, mas Maria escolheu vocês para estarem aqui hoje. Maria escolheu vocês, ela quer vocês. Vocês são tão amados dela e ela desejou tanto o coração de vocês
que de pequenos ela quis vocês, porque a Proelena ela só quis lá com uns 20 e poucos anos. Vocês não. Ela escolheu vocês de pequenos. Então, vocês não podem abandonar os desejos de Maria. E eu não sabia que ele estava indo. Ele disse para a mãe, viu, mãe, eu só vou hoje. Só vou hoje porque eu não aguento mais fazer tanta coisa. A mãe disse, tá certo. Aí ela disse que depois que eu disse isso, ele virou para ela e disse assim, ai, mãe, agora eu vou até o final, porque Maria me escolheu, né? Já que ela me escolheu, eu vou ficar até o fim. Esse aluno meu não perdeu nenhuma aula. Eu acho que se ele perdeu uma, foi muito. Ele ia para todas as aulas, foi super aplicado, porque foi um chamado de Deus. E aí, o que é que a consagração faz? A consagração não é um sacramento, certo? Ela é uma entrega de vida. Como é que funciona? Vocês vão dizer assim, ai, mas quando meu filho era pequeno, eu já batizei, já fiz a consagração à Nossa Senhora. Quando canta aquela música, ó, minha senhora já está consagrando. É verdade. Mas é porque existem alguns níveis de consagração. Essa consagração que eu vou dizer para vocês é a consagração a Maria, que tem um nível mais profundo, certo? No livro ele vai dizer o seguinte, que existem os escravos por natureza, os escravos por constrangimento e os escravos por amor. Como é que isso funciona? Os escravos por natureza somos nós, porque querendo ou não, nós somos escravos de Deus. Se Deus disser assim, acabou, morreu, morremos. Se Deus tirar o sopro da vida que nos sustenta, acabou. Então, nós não temos querer diante de Deus, nós temos livre-arbítrio, Deus nos dá essa grande graça, mas nós somos escravos de Deus. E tudo que é de Deus é de Nossa Senhora. Então, nós somos escravos de Maria por natureza já. Os escravos por constrangimento são os demônios. Por quê? Porque tudo está sob a ordem de Deus, inclusive os demônios. Então, eles só agem até onde Deus deixa que eles ajam, certo? Eles nunca agem além das nossas forças. Então, mesmo eles não querendo, eles trabalham para Nossa Senhora. Nossa Senhora manda em tudo. E, por último, nós temos os escravos de amor, que é a escravidão mais perfeita de todas, que são aquelas pessoas que decidem, por amor a Deus, entregar toda a sua vontade nas mãos de Nossa Senhora e dizer, Maria, eu me alisto no teu exército, eu sou tua, certo? Inteiramente tua. Aí falando aqui uma coisa que é um testemunho pessoal meu, gente, eu não vou contar a minha história da consagração inteira, porque ela é muito grande, mas eu digo para vocês, eu sempre digo isso, e talvez por isso Deus tenha me colocado aqui, e eu acho que é o trabalho da igreja que eu fiz que eu mais amo fazer, que é dar aula. Eu disse, Deus juntou tudo que eu gosto. Religião, Nossa Senhora e criança. Me deu serviço assim que eu amo de paixão. Então, o que acontece é o seguinte, quando eu me consagrei, foi em 2014, certo? Então, eu já tenho, 7 anos que eu sou consagrada. Deus transformou realmente o meu coração. Eu vivo um processo de transformação constante. E eu digo para vocês que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Mas foi a melhor, disparada. Eu lembro que eu fiquei assim, com medo. Na época não tinha tanta gente se consagrando. Foi difícil. Eu fiquei doente, foi muita batalha, também tem isso, viu? O período da preparação da consagração é de muitas batalhas. As pessoas dizem que se o demônio sabe que a pessoa vai servir muito a Maria, aí que ele faz batalha mesmo para a pessoa desistir. Eu já vi casos mesmo das crianças enfrentando essas batalhas para se consagrar. Mas a graça de Deus é muito maior do que tudo. Um dos testemunhos da minha consagração, que foram muitos que eu vou contar para vocês, é só esse agora, foi que a data que a gente escolhe para se consagrar, de preferência, é uma data de Nossa Senhora, de preferência. E aí já estava perto do final do ano e eu disse, Maria, não sei se eu devo me consagrar ou não. Aí Deus foi botando no meu coração que era para eu me consagrar, e tal. E aí eu disse assim, sim, e como é que eu vou decidir a data? Porque eu sabia que 21 de novembro era o dia do meu batismo. Lembra que a consagração é a renovação do batismo perfeita? Pronto. Eu sabia que dia 21 de novembro era o dia do meu batismo. E é o dia da apresentação de Nossa Senhora no templo. Meus pais não sabiam disso. Mas como eu sempre digo, Deus tem suas datas. Deus escolheu esse dia para que eu me batizasse, que era uma festa de Maria. Porque Maria vai deixando sinais na nossa vida de que nós somos dela. Sempre fomos.
E aí foi dia 21 de novembro que eu me batizei. Dia 27 de novembro era dia de Nossa Senhora das Graças. E tinha dia 8 de dezembro também, né? E eu disse, que dia Deus vai querer? Aí eu disse assim, Senhor, o Senhor sabe que dia o Senhor quer. Agora, como o Senhor vai me dizer isso, eu não faço ideia. E eu sempre gostei de ler, tipo assim, vários livros ao mesmo tempo, né? E eu tinha ido para adoração, gente, é para isso. Sou sacoleira. Eu levei uma sacola de livro. Tinha vários livros que eu estava lendo, vários. E aí eu peguei aquele livro. Quando eu peguei aquele livro, foi bem na página que eu tinha parado. Eu abri para voltar a ler. Eu tinha acabado de dizer isso para Deus. Quando eu abri, não estou mentindo para vocês, tinha escrito assim: 21 de novembro de 1964. Eu caí no choro, porque era uma data que o padre tinha feito alguma coisa, algum título de Nossa Senhora. E eu caí no choro, eu comecei a chorar e disse, meu Deus, vai ser 21 de novembro. Então, vejam como são as delicadezas da Mãe de Deus na nossa vida, certo? E dali Maria foi me podando até chegar hoje nesse serviço que ela escolheu para mim, de ajudar as crianças a se consagrarem a ela. E Maria, ela fala que no final, o imaculado coração dela é que vai triunfar. E ela diz, né, como tem na música, um exército em ordem de batalha, que nós temos que nos alistar no nosso no exército dela. Muita gente da igreja tem falado e tudo mais, que nesses tempos de agora, Maria necessita de uma consagração em massa, as pessoas precisam se consagrar a Maria. Por quê? Porque quando a gente se consagra, a gente entrega todos os nossos méritos. E aí, quando eu digo para as crianças, às vezes elas não entendem, mas é o seguinte: num exército, existem estratégias de guerra, né? E a gente coloca as pessoas com aquelas armas assim diferenciadas na frente. As pessoas que vão para frente do exército são aquelas mais corajosas, mais valentes, né? Os guerreiros mais poderosos. Só que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. E quem é que sempre está na frente do exército de Maria? São as crianças. Por quê? Porque Maria se encanta pelas doçuras das crianças. Veja que quando Maria aparece nas aparições dela, em geral, ela escolhe aparecer para crianças. Em Fátima, que foi a maior revelação assim de Nossa Senhora, né? De todas as histórias de Maria, Maria escolheu 3 crianças pobres, humildes, que não sabiam nem ler direito. E revelou para elas segredos e coisas insondáveis, mostrou para elas o inferno. Então, Maria escolhe as crianças. E eu sei que é do desejo do coração de Nossa Senhora que as crianças se entreguem a ela, se consagrem. Então, por isso eu estou aqui, porque eu sou escrava. Então, como eu não tenho mais vontade, minha vontade é de Maria. Maria vai e conduz. E quando a gente se consagra, o que é que acontece com a nossa alma? A gente entrega tudo, absolutamente tudo a Maria, certo? Então, as crianças vão chegar, mesmo pequenas, no dia da consagração delas, elas vão entregar tudo a Maria. O que significa isso? O corpo delas é de Maria, a alma delas é de Maria, a família delas é de Maria, os bens materiais delas são de Maria. Tudo que elas têm é de Nossa Senhora. Vocês vão dizer, meu Deus do céu, Prolina. Pois é, tudo. Inclusive aquilo que vocês nem sabem que tem, talvez nunca tenham ouvido falar, que são os nossos méritos. Como é que funcionam os méritos? Quando a gente, por exemplo, a gente reza um texto, a gente recebe um mérito, certo? É como se Deus dissesse assim, ó, colocando aqui na caderneta de poupança 50 contas de Ave Maria, pronto, botei aqui. Aquele mérito ali é nosso, certo? Então, quando a gente se consagra, a gente entrega tudo a Maria. Nossas orações, às vezes a gente reza um texto e diz assim, Maria, eu vou rezar esse texto aqui para fulaninho ficar curado. Quando você se consagra, esse texto que você reza não é mais seu. Maria pode pegar, a gente chama isso de graça impetratória. Maria pode pegar essa graça e entregar pela salvação de uma pessoa que está morrendo lá na China, certo? Então, vocês vão dizer assim, Pró, que vantagem é essa? Que eu não estou entendendo a vantagem que tem em se consagrar. Pronto. Vocês vão estar entregando tudo que vocês têm, que parece muito, mas é pouco, minha gente, porque nossas obras são nada, são lixo diante de Deus. Vocês vão entregar tudo que vocês têm. Boa noite para Helena. Boa noite, Júlia.
vocês vão entregar tudo o que vocês têm para aquela que consegue multiplicar todas as Desculpa. coisas. Então, um terço que valeria 50 continhas, Maria faz multiplicar para 1.000. Entenderam como é que funciona? Então, quando a gente faz a consagração, os efeitos de Nossa Senhora na nossa alma são muito grandes. Aí vocês vão dizer assim, então minha família é de Maria? É, mas os problemas também. Quando eu tenho um problema na família, eu digo, Maria, o tio não é meu, não, é teu. A avó não é minha, não, é tua. Minha avó mesmo morreu tem pouco tempo, né? Vocês sabem. E eu disse, Maria, a avó não é minha, é sua. Então, se ela estiver no purgatório, tire logo, me ajude. Uma coisa que Maria promete, que quem é devoto de Nossa Senhora verdadeiro, Maria promete o privilégio sabatino, que é o quê? A pessoa que morrer no primeiro sábado será liberta do purgatório. Quem é devoto de Maria de verdade. Maria, ela sempre encolhe os tempos de Deus, gente. Maria sempre, ela mostra isso nas bodas de Canaã. O milagre só ia acontecer muito tempo depois, e aquele dali nem ia acontecer. Mas porque os noivos chamaram Nossa Senhora para a vida deles, certo? Ela intercedeu e alcançou a graça. Então eu digo para vocês, vocês não vão perder nada em chamar Maria para a vida de vocês, porque Maria intercede pela graça de Deus, certo? E aí, do ponto de vista prático, como é que vai funcionar? Por que é que eu disse que as mães que as crianças já consagraram poderiam estar aqui também? No início do ano foi um sufoco a consagração, porque a gente estava naquela de tem missa, não tem missa, acaba a missa, volta a missa. Na semana da consagração, com tudo organizado, eu fiz na fé. Eu disse, Senhora, eu vou fazer na fé. Na semana da consagração, saiu um decreto do governador dizendo não sei o que, sei lá o que foi, e aí interromperam a missa. Eu disse, gente, eu não estou acreditando. Gente, eu tinha organizado já com todos os padres, porque teve gente de Bonfim, de Jacobina, de Campo Formoso, de Tiúba. Simplesmente começou a dar tudo errado. Tudo errado. Aí eu lembro que na semana eu tinha rezado, depois da comunhão, e disse assim, Jesus, hoje eu vou pedir a tua mãe. Ou eu vou pedir a ti. Vou te pedir o seguinte, eu estou querendo trazer essas crianças para o colo da sua mãe, que o senhor já cresceu. Eles ainda são pequenos. O senhor vai organizar tudo para sua mãe, porque eu sei que o senhor não nega nada a ela. Vamos dar essas crianças para sua mãe, para que ela leve para o senhor. E aí, gente, eu fiz esse pedido, que eu sou ousada na oração, né? Eu fiz esse pedido antes dessa história de fechar e abrir. Quando chegou de noite, ninguém tinha dito que ia fechar nada. Quando chegou de noite, saiu a notícia de que a igreja ia fechar. Eu disse, mas Deus me disse, eu senti que Deus vai dar essa consagração. Quando chegou 2 dias depois, já veio a notícia de que ia abrir. Aí depois disse que tinha que fechar 6 horas da tarde. Aí lá vou eu organizar tudo. Final da conversa. Eu sei que deu certo. Teve todas as missas que eu tive que organizar daqui da Redondeza, todas aconteceram. Tiveram lugares que tiveram que ter missa escondida, né, meu povo? Algumas mães aqui sabem. Tiveram lugares, eu tive aluna, gente, que foi Nossa Senhora Aparecida se consagrar em São Paulo. Então, os testemunhos de Deus, olha que coisa linda. Onde nascem tantas dificuldades, Maria faz florescer as flores mais belas. E Maria escolheu essas crianças e ela continua escolhendo. E mesmo a consagração tendo sido em março, e mesmo eu estando na escola de Maria, que foi um plano de Nossa Senhora, não era um plano meu fazer isso que está acontecendo agora, eu sei que Maria continua a querer. Então eu despertei e disse assim, meu Deus, já vai vir o final do ano, e tem gente da escola de Maria que não é consagrada. Por quê? Porque a escola de Maria, a princípio, era para ser aulas de catequese, primeira comunhão, né? Mas a gente tem um plano e Deus tem outro plano. E os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. Nunca imaginava que Deus ia fazer isso que Ele está fazendo a partir de agora. Ele tinha me dado várias palavras, mas Ele está fazendo muito além do que eu imaginava. E aí, o que é que acontece? Na escola de Maria, eu tentei aprofundar na fé em Nossa Senhora e aprofundar em assuntos que são próprios de catequese. O credo, o sacramento a gente está trabalhando agora, eu ainda quero trabalhar os mandamentos. Mas tem crianças que estão consagradas e crianças que não são. O que foi que aconteceu? Eu parei assim, falei com a Luane, né, com a Proluane, Deus colocou muito no meu coração sobre a ajuda assim dela, que ela é maravilhosa, as crianças amaram. E aí Deus me fez pensar no seguinte, eu não tinha como assumir a escola de Maria, o terço, as outras mais 4 milhões de coisas que eu faço, e uma outra turma de consagração. E aí a Proluane, gente, ela já tá assim,
totalmente pronta, né, para dar aulas de consagração. E aí, o que foi que aconteceu? A gente pensou no seguinte: as crianças que já são da escola de Maria, que já estão na escola de Maria, são minhas alunas. Por isso que eu disse que vocês não precisavam avisar para as outras pessoas, certo? As crianças que já são minhas alunas da escola de Maria vão continuar comigo. Por quê? Porque muitos assuntos que são dados na consagração, eu estou dando agora. Então, até se eu fosse fazer uma aula de consagração em separado, elas iam achar muito repetitivo, porque a história da criação do mundo, do pecado original, da Imaculada Conceição, tudo isso eles já ouviram, certo? Ia ficar muito repetitivo para eles. Eles não precisariam assistir tudo isso de novo, certo? Oi, Júlio. Então, aqueles que já são meus alunos na Escola de Maria e que quiserem se consagrar, vão continuar com as aulas normais da Escola de Maria, 10 horas da manhã no sábado. E quem já é consagrado vai continuar também. Por quê? Porque eu vou continuar dando os assuntos normais, certo? E aí eu vou tentar ir adequando alguns assuntos que são próprios da consagração. E essas crianças que já são consagradas vão ouvir de novo, porque eu tenho certeza que ouvir uma segunda vez não tem nada demais, certo? E aí as crianças que já fizeram vão ser chamadas a renovar com a gente, ou seja, fazer as orações de novo e no dia da missa ir lá para renovar a consagração. As crianças que ainda não fizeram a consagração continuam na escola de Maria e se consagram. Aí o que é que vai acontecer? Tem muita criança que não está na escola de Maria e que pode ter o interesse de se consagrar, crianças que vocês conhecem, crianças que são de fora, certo? O que é que vocês vão fazer? A gente vai fazer uma propaganda bonitinha e tal. A Proluane vai dar aula no mesmo horário que eu dou, provavelmente no sábado, 10 da manhã, porque a gente já viu que a aula à noite as crianças cansam demais, então ia ficar ruim. Então, essas crianças novas que não são da escola de Maria vão entrar na consagração com a Proluane. Então, deu para entender. Todo mundo que já é meu aluno hoje continua comigo, tudo normal. E as mães que quiserem que consagre, eu vou falar depois, a gente vai fazer uma lista direitinho. E aí essas crianças, elas vão estar voltadas para a consagração. As mães que são de fora, que os filhos não estão na escola de Maria, não vão entrar comigo. Vão fazer um curso de mais ou menos 3 meses com a Proluane, certo? E a consagração, olha ela dando tchau. Pode falar, Luane, para o povo lhe ver. Ah, o áudio não abriu, não. Pode abrir o áudio. Tô um pouco tímida ainda. Boa noite. Gente, ela que é a Luane, viu? Pode confiar totalmente. Algumas mães já viram que você Eu já dei algumas aulas aos sábados para eles, quando a Proelina não pode. Isso. E aí estamos aqui, né, para ajudar as crianças a trilhar o caminho, né, para o céu. Gente, ela é ótima, ela é pedagoga, super bem preparada, fiquem tranquilos, vocês podem fazer muita propaganda. Qualquer coisa a gente pede ajuda para a Helena também, né? Vai estar no mesmo horário que a gente. Isso. E aí, o que é que acontece, gente? O livro, as duas únicas coisas, na verdade, são duas que você precisa fazer para consagrar, é ser batizado e ler este livrinho aqui, ó. Só que este livrinho, simplesmente, olha a leitura aqui, minha gente. Este livrinho aqui tem umas 300 páginas, né? 200 e pouca. E tem uma linguagem bem mais antiga. Então, se você dissesse que a criança ia ter que ler esse livro aqui, nenhuma criança se consagrava. A gente podia desistir, entregar os pontos, porque nenhum ia se consagrar. O nome desse livro é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, certo? O autor é São Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís escreveu esse livro, gente, e ele sabia que esse livro ia ser tão terrível para o inimigo de Deus, que ele disse que ele via que ou os demônios iam acabar com esse livro, perfeito, né? E que eles iam acabar com o livro, e com ele que escreveu, ou eles iam, no mínimo, esconder no fundo de uma arca. Gente, esse livro aqui, São Luís escreveu, ele ficou escondido numa arca por 130 anos, eu acho, 140, não sei. Esse livro aqui ficou escondido do jeito que ele tinha dito. Foi um irmão de comunidade que um dia, arrumando as coisas, viu o livro escondido, os manuscritos, e aí puxou e publicou, e aí virou um sucesso.
Esse livro aqui todinho é ele explicando o que é a verdadeira devoção à Nossa Senhora. E aí, o que é que acontece? A Proelena já leu esse livro, né? Algumas vezes. E aí ela sabe que a criança não vai ler esse livro. Então, um padre muito santo, deixa eu ver se eu acho a foto dele aqui, que é esse padre aqui, ó, da Arca de Maria, tá vendo? Esse padre aqui. Ele pensou no seguinte: vamos fazer um livro que traga o essencial do tratado, mas numa linguagem infantil, que é esse aqui, tá vendo? E aí, as crianças estudam por esse livro e se consagram a partir dele. Quando elas crescerem, fizerem uns 14 anos, elas vão e leem esse daqui, certo? O que é que acontece? Vão dizer, e se meu filho não ler com 14 anos, eu esquecer? Ele não vai deixar de ser consagrado por causa disso, certo? Mas é errado, tem que ler, tá? Então, o que é que acontece? Quando a criança se consagra, ela se consagra. Ela não vai precisar fazer isso de novo, nada disso. Mas o santo, ele diz o seguinte: se você é devoto de Maria, você não vai ficar fazendo as coisas para Maria reclamando. Então, você vai consagrar uma vez só, certo? Consagrou, está consagrado. E uma vez por ano, ele diz que a gente deve renovar, certo? Como é a renovação? Os mesmos 31 dias que você passou rezando na primeira vez para consagrar, você vai rezar esses 31 dias depois para poder renovar a consagração. Você renova pelo menos uma vez no ano, mas você pode renovar mais de uma vez por ano. Você escolhe em geral uma data de Nossa Senhora e consagra nessa data. Quem é de outro lugar que não é Senhor do Bonfim, porque em Bonfim a gente tenta organizar a missa, quem é de outro lugar, a gente faz o seguinte: a pessoa pode falar com o padre. Se o padre não quiser consagrar a criança, não tem problema. Você pode ir para a missa com a criança. No final da missa, você vai lá na imagem de Nossa Senhora e lê a fórmula da consagração com a criança. Não tem problema se o padre não quiser. Se ele quiser, melhor ainda. Se ele não quiser, também não vai ter problema, não vai ser por causa disso, certo? Porque tem alguns padres que não conhecem muito bem, tudo mais. Mas tudo que eu estou ensinando aqui, vocês sabem que é aprovadíssimo pela igreja. Inclusive, o livro de cabeceira de São João Paulo II, nosso Papa querido, era esse daqui, o Tratado da Verdadeira Devoção. Era o livro que ele botava para dormir do lado dele, era esse. A criança que se consagrar, ela não é obrigada, mas é bom que ela escolha um símbolo da sua consagração. Por quê? Porque nós somos humanos, nós vivemos de símbolos. Então, como é esse símbolo? Eu uso vários símbolos da minha consagração. Um desses é essa corrente. Vocês já devem ter visto pessoas com a corrente. A corrente é o seguinte: escravo usa corrente, né? Então, como a gente é escravo de Maria, a gente usa uma correntinha. É obrigado para Helena? Não. A criança é obrigada a usar qualquer símbolo para Helena? Não. Mas é bom que use. Outro símbolo que eu uso é um tercinho, que foi o primeiro que quando eu consagrei eu usei. É um tercinho que eu tenho no pescoço. Então, vocês podem escolher um anel que seja com alguma coisa de Nossa Senhora. Vocês podem escolher a correntinha e uma medalha de Nossa Senhora. Eu sempre indico a medalha de Nossa Senhora das Graças, porque tem uma promessa com ela. Vocês podem escolher um escapulário. Vocês podem escolher uma corrente com alguma imagem de Maria. O que vocês quiserem. E a criança vai levar isso no dia da missa da consagração, certo? Qual é outra questão? Esse livro aqui, ele não tem em qualquer livraria. Aqui em Bonfim mesmo a gente quase não tem livraria católica. Tem uma loja e tal, mas não tem esse livro. Então, vocês vão ter que pedir pela internet, certo? Então, é um livro, ele varia muito de valor, porque também vai ter o frete, mas ele é um livro que custa uns 40 e poucos reais. Que não tem 30 e poucos, 20 e poucos, mas assim, depende do lugar que vocês acham. Eu vou procurar se eu acho os sites que a gente tinha encontrado da última vez. E vocês fazem um pedido, vocês mesmos fazem das suas casas e ele chega. Quem tem mais de uma criança em casa não precisa comprar dois. As crianças podem dividir, certo? Ele é um livro todo ilustradinho, ó. Tem umas imagens bem bonitinhas. Vem uns desenhos para fazer, umas pinturas e tal. E no final, ele tem as orações. Não é obrigatório. Eu acho que você chegou um pouquinho... Não sei se você chegou no início. É justamente o que eu estou falando. A criança vai se consagrar. Quem não chegou no início, eu vou pedir depois que veja a introdução do que eu falei, certo?
Não é obrigatório, mas é uma grande graça a criança se consagrar. A mãe que não quiser que a criança se consagre, não tem problema. A criança continua nas aulas, assistindo às aulas normal, porque as aulas que eu vou explicando são os assuntos normais que tem na consagração e são assuntos também que estão de fora. Então, não tem problema, vai continuar a escola de Maria igualzinho, gente. Só que aí, o que é que acontece? Vão ser 31 dias de oração, certo? E aí tem a oração aqui de um dia e aqui, ó, tem a paginazinha com atividade, certo? Aí faz o primeiro dia com a mãe. Aí o segundo dia e tem as orações do final. A gente vai as crianças provavelmente vão consagrar ou em novembro, no finalzinho de novembro, ou no início de dezembro. Vai ser uma ótima forma de talvez finalizar a escola de Maria, né? Porque eu tinha pensado na escola de Maria ser ou até dezembro ou até maio do ano que vem. Mas eu não sei se vai ser viável levar até maio do ano que vem, porque pode ser que fique muito cansativo para as crianças. Tanto tempo de aula, né? Tanto tempo de entrega dos sábados. Então, talvez vá só até o fim desse ano, até dezembro, a escola de Maria. Então, também seria uma forma de finalizar isso entregando a Maria essa graça. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que vocês podem tirar dúvida antes de eu falar. As crianças, elas vão. As que não são batizadas, as mães têm que falar comigo, porque aí muitas crianças que já foram minhas alunas que não eram batizadas, a gente conseguiu falar com o padre e a criança batizou antes de consagrar. Agora só pode consagrar se batizar antes. E aí tem uma grande graça acontecendo, que é o seguinte: muitas mães aqui não são consagradas, né? Muitas não são. E na nossa paróquia aqui, como o Apostolado Imaculado do Coração de Maria faz justamente isso, né? Ele promove as consagrações. Sempre, quase sempre, em paralelo às aulas de consagração das crianças e a consagração dos adultos. Então, dia 29 de setembro, eu mandei até o cardzinho para vocês. Dia 29 de setembro, vai começar uma turma de adulto, certo? Então, vocês, mães, que não são consagradas, não percam tempo, se consagrem. Vocês vão dizer assim, mas eu, por exemplo, vivo em segunda união ou não sou casada na igreja com o meu esposo. Eu posso consagrar? Pode sim, certo? A consagração pode ser feita por pessoas. Tem uma dúvida, tem padre que diz que não, tem padre que diz que sim, mas aqui na paróquia a gente dá as aulas normalmente e a pessoa pode sim fazer a consagração. Então, você sendo batizada, você pode se consagrar, certo? Eu indico muito para as mães que não são ainda, que façam a consagração, porque é muito bom mesmo, gente. Eu sou a garota propaganda da consagração, porque realmente é algo transformador. E eu acho que eu não esqueci de falar nada. É isso. Tudo que vocês fazem, eu indico assim a vocês que rezem, né? Rezem, peça a Maria para conduzir. Perguntem a Deus se é da vontade deles, eu acredito que seja, porque nada acontece em vão, né? Essas crianças que, desde muito antes de vocês saberem, antes mesmo de eu saber, Deus já sabia quem seria confiado, né, para ser meu aluno. E eu sempre rezo muito, eu sempre peço a Deus que todos os meus alunos, nenhum se perca. Deus escolheu esse projeto que, como eu disse, não era para ser Escola de Maria, era para ser de Primeira Eucaristia, né? Luane acompanhou bem. Deus escolheu esse projeto, então Deus quer fazer obras através dele. E eu acho que a consagração vai ser muito produtiva. As crianças que entraram um pouquinho depois e que não... A idade mínima, pronto. Em geral, fala-se de 7 anos. Mas, se a criança já tem um entendimento, certo? É bom que ela leia, mas se não ler também não tem problema, porque os pais podem acompanhar. Mas se você vê que a criança já tem um discernimento, que a criança já sabe mais ou menos ali, porque tem criança que com 6 anos já é super esperta, já tem uma vida super profunda espiritual, né? Eu já vi vários. Então a gente não vai impedir. Jesus diz: deixai vir a minhas criancinhas. Então, os meus alunos que tenham entre 6 anos, 7 anos, podem conversar comigo, viu? A gente vê caso a caso, quando é muito nova a criança, para poder ver quem pode consagrar ou não. Amém, Lívia, amém.
E aí, o que é que eu vou dizer? Quem entrou depois ou perdeu alguma aula, as aulas estão todas gravadas. Então, foi uma providência de Deus, está tudo gravado, né? Então, eu vou pedir a vocês que todas as aulas são temas importantes para a consagração. Não precisa correr feito um louco, mas se a criança já assiste a aula do sábado, então coloca mais uma aula na semana e ela vai acompanhando as aulas que já foram dadas, entendeu? As crianças que perderam, né, alguma aula. Então, eu peço a vocês que, no caso das crianças que não assistiram todas as aulas, que vocês peguem as aulas que não foram assistidas e vão passando para as crianças, tá? Quanto à questão do livro, gente, é muito importante que tenha o livro. É muito importante, porque assim, a criança vai acompanhar as atividades, ela vai ler, ela vai se sentir mais, como é que eu posso dizer assim, participativa naquilo, certo? E tem as orações do final. O livro mesmo fala, né? Se não fosse assim, pela questão legal e pela questão moral também, mas o livro mesmo fala que a gente não pode tirar cópia do livro, certo? E nós somos cristãos, então a gente tem que tentar ao máximo fazer o certo, né? Por isso que eu não digo assim, ai, gente, pega aqui o meu livro e vai todo mundo tirar cópia. Não, não é o correto. Mas tem muita gente aqui em Bonfim que já consagrou. Então, você pode procurar uma mãe que o filho já consagrou, pegar o livro emprestado, a criança faz, consagra e depois devolve o livro. As mães que não tiverem condições de comprar ou não puderem comprar, conversem comigo, porque a gente pode ver depois, eu posso mandar as orações, né? Não vai ter as atividades, não vai ter nada, mas as orações que são feitas um mês antes, eu posso mandar as orações e a criança acompanha minhas aulas e acompanha as orações. A gente tenta fazer de alguma forma, tá certo? Então é isso. Quem tiver alguma dúvida, eu ia falar pouco, né? Eu estava cansada e desnorteada. Já estou aqui conversando há uma hora. Se vocês, eu tentei falar assim das dúvidas que são mais gerais, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar agora. Sinto que não tem dúvidas, né? Eu queria dar um exemplo para a Helena, dessa Uhum. questão que você falou das crianças que são pequenas. Por exemplo, as minhas. Quando o Pedro se consagrou, o Pedro tem 10 anos, no início eu achava que ele não tinha tanta maturidade. Mas depois que ele começou a fazer os exercícios do livro, os exercícios do livro são todos voltados para a criança. As crianças fazem desenhos sobre os Uhum. temas de cada aula. É tudo muito voltado para a criança, muito lúdico mesmo. Então, à medida que ele foi fazendo o livro, hoje, se eu parar para ler o livro dele, eu até me emociono. Tem coisas que ele fala sobre o céu, sobre Nossa Senhora. Tem coisas que ele escreveu ali que é lindo. Aí, às vezes, eu até vou até mostrar ele agora, ele já com 10 anos. É Tudo lindo que ele fez mesmo. naquele Eu lembro das livro. fotos das É. mães. A turma do Pedro foi a primeira turma, não foi, Helena? Foi a primeira turma. Hoje Primeira eu tenho turma. as meninas, eu tenho as gêmeas, a Júlia e a Luísa. Elas não sabem ler muito bem, tem 6 anos, sabe? Mas eu vou começar também. Vou assim, Uhum. auxiliando. Os pais precisam ajudar muito, sabe? Os pais também se É, formam junto com as crianças, né? Por isso que é é. interessante, às vezes, as mães que não são consagradas se consagrarem também. Junto, né? Porque aí vai Luane todo mundo. tá dizendo tudo. É isso É. mesmo, Luane. Agora, as meninas, eu até falei com a Helena esses dias. Eu não sei se eu vou botar a Júlia para se consagrar. Que a Júlia é muito espivitada, assim, não presta muita atenção. Aí eu fiz, não, mas Nossa Senhora, às vezes quer desse inquietação dela, até ajude a acalmar, até ajude ela a ficar mais, né? Porque Sim, aquele livro forma muito a criança. Então, acho que vale, a Ave Maria, é uma bênção de Deus. isso. E assim, isso que a Luane falou, gente, eu tava falando isso até com a Janete aqui hoje, né? Aqui em casa, que ela tava falando sobre o texto, que as crianças ficaram conversando no chat ontem, porque tem dias que elas estão super agitadas. E aí eu disse assim, gente, eu já acho as crianças muito guerreiras, de pegarem um celular na quarta-feira de noite, que criança cansa muito.
sentarem e rezarem um terço inteiro comigo. Eu digo, não. Só pode ser um milagre de Nossa Senhora. Sentarem num sábado de manhã e assistir uma aula inteira de 1 hora, né, e pouca, comigo aqui, e falarem, perguntarem. Então, a gente tem que entender o seguinte: criança é criança. Eles não vão ter a concentração de um adulto. Eles não vão ter a percepção de um adulto. Eles não vão ter nada disso. Entendeu? Já fica na expectativa, que bom. Eles não vão ter isso que a gente tem. E às vezes a gente quer que a criança, não é para a criança ser mal educada, bagunceira, mas a gente quer que a criança tenha uma concentração quase de um monge. Não, eles vão entender a consagração do jeitinho deles, certo? E Deus vai cobrar deles aquilo que eles têm para dar agora. Então, também não queiram que a criança, eu vi que, deixa eu perguntar, ver aqui qual foi a pergunta da mãe do Júlio. Não queiram que a criança tem que estar muito madura, ela tem que saber muita coisa. Não, o Pedro, quando se consagrou, eu acho que ele tinha 6 anos, não foi, Luane? 6, 7 anos. Era 6 aninhos. Ele era o meu também. aluno quase mais novo da sala. Era Era muito pequeno. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês, viu? E ele sempre foi assim, muito emburrado e qualquer coisa ele se emburrava. E nessa época, menina, no dia da consagração, tinha uma menina mais novinha que ainda deu um beliscão nele na hora da consagração lá. No coisa do banco, menina. Mas eu amei o Jesus Cristo. Aí foi e esse Pedro se retou. Mas Deus, no final, deu tudo certo. Nossa Senhora abençoe e deu tudo certo. Porque como eles são pequenos, qualquer coisinha, eles, né? Chateiam. Ave Maria, mas foi muito lindo. Eu lembro de cada momentozinho assim. Foi mesmo, amiga. Gente, antes da vida de aglomeração, né? Tinha procissão. A gente fazia uma procissão, as crianças iam e os adultos, e a igreja lotada de gente. Ô, saudade. A mãe de Júlio César pode perguntar, que eu vi que você levantou a mão. Não, assim, é justamente essa questão da criança, né? Porque a Proelena vê que de vez em quando o meu mais novo, que é Miguel Augusto, ele aparece nas aulas, né? Mas ele não fica quieto, né? Ele fica o tempo todo, vai e vem. Ele ainda não tem 6 anos, vai fazer 6 anos ainda em dezembro. E aí, quando eu perguntei, quando você colocou no grupo, eu perguntei a Júlio César se ele queria se consagrar. Eu disse, quero sim, mãe, pode colocar meu nome. Aí, quando foi hoje, eu disse que ia ter a reunião, a Júlia César, mãe, Miguel disse que quer se consagrar também a Nossa Senhora. Aí eu disse, você quer, Miguel? Eu disse, quero, eu sou muito fã de Nossa Senhora. Aí, assim, eu perguntei por isso. Assim, ele também não sabe ler, mas todo dia a gente lê a Bíblia para ele, né? Assim, ele já conhece os personagens, as histórias. Aí, assim, eu fico na dúvida, né? Eu vou deixar ele livre, né, participando, vendo as aulas, e aí daqui para lá, se for vontade de Deus e de Nossa Senhora, né, a gente... Isso daí, essa história que você contou aí, já é o suficiente. Gente, uma criança que vira para mim e diz que é fã de Nossa Senhora e que quer se consagrar, deixa consagrar. Verdade. Eu nunca impedi nenhuma criança de se consagrar, porque eu digo, Deus me livre, eu me botar entre Deus e Nossa Senhora e essa criança dizer, não consagra agora, não. Verdade. Então, assim, se a concentração dele é essa, ele consegue ficar o tanto que consegue. Eu não estou dizendo aqui, gente, que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito. Vocês sabem que eu não sou assim. Eu estou entendendo. Né? Mas se ele quer consagrar, já disse que é fã de Nossa Senhora, já entende alguma coisa, eu não vejo problema dele consagrar junto com o irmão, certo? Agora, qual vai ser a questão? Vocês, como pais, vão ter que sempre ir aprofundando. Por isso que eu falei que quem já consagrou o filho podia vir para a reunião. Porque vocês, como pais, vão tendo esse dever de sempre aprofundando essa fé em Maria, certo? E essa consagração, e dizendo quão é importante ser de Nossa Senhora, que eles já são, entendeu? Então, assim, ele hoje tem 6 anos, mas com a graça de Deus ele vai crescer e vai virar um homem. Então, ele vai entendendo. Agora, qual é a diferença? Ele já foi pego por Nossa Senhora com 6 anos de idade. Oh, Deus! Eu fiz recente a consagração na última turma que teve, né, com Thaís. Sim. Assim, eles viram tudo, às vezes eles assistem também junto comigo, aí, né, eles vão percebendo. E o Júlio já é super preparado. O Júlio já pode ser um futuro ajudante da consagração. Oh, Jesus. Obrigada. Gente, então, assim, é mais ou menos isso. Vocês vão decidir, certo? Quem quiser consagrar, a criança consagra. Eu vou passar uma lista depois, aí vai me dizer.
Quem não quer consagrar, a criança continua assistindo às aulas normalmente na escola de Maria, certo? Eu indico que consagre, porque eu sei que é uma graça muito grande. Mas, como eu sempre digo, Deus tem suas datas. Quem decide isso são vocês, pais. Porque vocês vão ver a criança, vão ver a maturidade. O que eu vou pedir apenas é essa tentativa do compromisso maior, né? No sentido de, se tem aula, vamos tentar assistir a aula, nem que seja depois gravada, mas vamos assistir a aula, vamos fazer as orações. Uma coisa importante, quando a gente se consagra, a gente não é obrigado a fazer nada. Mas Maria nos pede que a gente reze mais, né? Para ela, digamos assim, que a gente consiga rezar mais. Então é bom, é interessante que a criança que ainda não tem costume comece e tente rezar o texto todo dia. É interessante que sempre se tenha essa presença de Nossa Senhora na vida da criança, tá? Tem mais alguma dúvida de vocês? O momento de tirar é agora. Pode falar. Alguém abriu o microfone? É o Geraldi. Geraldi. É o pai de quem mesmo? É da Maria Rita, não? Você está me ouvindo? Tô Helena. Então, Oi, eu já vai fiquei ter com duas uma pessoas. dúvida. Quando eu Sim. adquiri o livro da consagração, eu já começo a trabalhar ele com a Sofia, ou você vai falar o momento certo da gente iniciar, para ter o preparo dos 31 dias? Perfeito. Porque cada livro vai chegar num tempo diferente, né? Então, como é que a gente vai fazer? Como já são assuntos que eu já dei, tem assuntos aqui que você já vai começar a trabalhar com ela, certo? Por exemplo, o capítulo 1 eu já dei todinho. Então, a criança já assistiu eu falando da criação do mundo. Aí você vai fazer o quê? Você vai dizer, vamos sentar aqui e vamos ler isso daqui, que é bem, bem curtinho. Ela vai ler, vai fazer atividade. Aí você pode dividir isso por um capítulo por semana, para não ficar muito pesado para ela. Aí o capítulo, só vai ter 2 capítulos ou 3 que eu vou ter que trabalhar específico, que é um que fala da vida dos santos e o outro que fala da consagração. Aí esses eu vou esperar mais um pouco os livros chegarem, e aí vou esperar todo mundo ter mais ou menos para eu trabalhar com eles, entendeu? Mas isso que você perguntou foi ótimo. Você vai trabalhando, à medida que chegar o livro, você já pode ir trabalhando os capítulos que eu já dei, que já foram muitos, como eu digo, já foi um assunto que já foi dividido durante todo esse ano da Escola de Maria. Então, eles já sabem, por isso que não faz sentido repetir. Porque eles vão dizer, Pro, eu já sei essa história. Porque criança ama saber uma história. Quando eles sabem uma história, eles dizem, Pro, eu já sei, o pecado original. Então, você já pode trabalhar quando chegar, certo? E já pode ir desenvolvendo com elas atividades de pintura. Agora, os 31 dias, só vai fazer faltando 31 dias para consagrar mesmo. Aí eu vou avisar antes. Que vai ser... É provável, gente, bem provável que seja 8 de dezembro essa consagração. Bem provável. Ou 12 de dezembro. Mas eu ainda vou decidir com a Proluane, vou decidir com minha tia Thaís também. Acho que não vai ser junto com os adultos, talvez por causa dessa coisa de aglomeração. Então, talvez não dê certo. Mas a gente vai ver tudo isso. Aí, os que são de Bonfim, a gente faz uma missa, né? Aqui em Bonfim, para isso. Os que não são, vão arrumando suas missas em cada lugar. E vai dar tudo certo com fé em Deus. Maria organiza. Obrigada, viu, pela pergunta. É a Daniele? Isso. Já decorei. Gente, é tanto nome para eu aprender. O nome da criança, o nome das mães, o nome do pai. Eu digo, ai meu Deus. Aí eu achei tão bonitinho que domingo eu conheci uma aluna. Aí ela me disse assim, Pro, é a Laura Games. Eu digo, você é a Laura Games, porque no dela parece assim. Achei muito fofo. Francislane, pode perguntar. O que você ia perguntar? Helena, desculpa, eu acabei me dispersando aqui um pouco. E quem já foi consagrada na questão da renovação? Pronto. Quem já foi consagrado, quem já é consagrado, isso eu não expliquei mesmo não. Mas quem já é consagrado, não vai precisar comprar livro, não vai precisar fazer nada, vai continuar assistindo às aulas normal. E se quiser já renovar esse ano, porque tem gente assim que consagrou e vai ter o amiguinho da escola que vai consagrar junto, né? Tem um caso desses aqui mesmo. Aí a gente faz o seguinte, os 31 dias de oração, a criança vai fazer de novo junto com os pais. Então, vai ter o primeiro dia, reza, o segundo, os 31 dias, e no dia vai para a missa e renova a consagração.
Eu acho que é bom para eles, porque rezar nunca é demais, gente. Então, eles vão estar ali, ó, envolvidos. E às vezes tem um coleguinha que vai fazer junto, então eles vão estar junto com o colega. Eu acho muito interessante para quem já fez renovar esse ano. Não é obrigado renovar esse ano. Ano que vem eles já teriam que renovar. Mas aí é mais uma forma deles renovarem junto comigo, porque já é mais uma forma de reforçar o que eles aprenderam, entendeu? Por isso que eu acho bom. Mas se não quiser também não tem problema, viu? Não tem problema nenhum. Entendi. E aí seria em dezembro também. Dezembro também. Tudo Eu junto. acho que legal. Quem aqui de Uba poderia ser no dia 8, que é a dia da padroeira daqui da cidade. Ah, é mesmo, né? Era Padre João ia fazer aquela missa. Padre João já chegou aí? É, dia 11 ele toma posse, Pronto, olha aí. Ia ser aquela missa mesmo. né? Tá vendo, minha gente? Tá tudo se organizando já. Pois então, gente, não tem mais nenhuma dúvida.